paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui nesse episódio do Fé Além do Altar, né? Ainda continuando nossa trajetória de João, né? O Evangelho de João. Estou aqui para me ajudar nesse podcast, estou com meu irmão Regis, se apresenta Regis. A paz do Senhor, todo mundo já me conhece já, né, gente? Já todo Né? mundo. Poxa. Bom, tô vindo aqui para edificar um pouquinho mais o papo, aprofundar. E aí, você sabe se Jesus chorou? Exatamente, ele não somente chorou, mas também mostrou seu poder, né? Ressuscitando Lázaro morto, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar sobre João 11, nos aprofundar nessa história tão rica, tão linda, né? Que o apóstolo João ele escreveu, né? Então essa é uma história muito poderosa. E nós estamos aqui com uma pessoa uma convidada, né, Regis, que vivenciou, né, tudo isso e pela fé ela está aqui hoje conosco, né? Que é a nossa obreira, nossa irmã Roberta. A paz do Senhor. Para mim é uma honra, né, estar aqui, esse convite, para poder falar de um assunto Sim, tão precioso, né, que é a palavra do Senhor é Jesus, verdade. né. Meu nome é Roberta, tenho 4 pontos alguma coisinha, né. Eu vi que o diácono Adriano, ele não revelou a idade dele, então também não vou revelar a Olha minha. aí, ó. Já A gente tá nunca consegue pegar a idade de ninguém, né, Gabriel? complicado, é difícil. É. Mas vamos lá. A gente vamos estar entrando, né, no nosso texto, né, que se encontra lá em João 11, né, como eu disse, capítulo 11. E, Roberta, iniciando esse assunto, a gente sabe que no capítulo 11 se narra a história de Lázaro. E vai dizer que Lázaro ele estava doente, né, estava mal. E a gente vai ver também que Jesus ele recebe a mensagem, né, que Lázaro estava doente e Lázaro ele acaba morrendo e tudo mais. E por que que Jesus, na história que João ele narra, demorou tanto para acudir ou para operar, né, na vida de Lázaro? Sim. Ali havia um propósito, né. A Sim. demora do Senhor, tinha um propósito ali, o propósito era o quê? O poder de Deus ser revelado ali para o povo, né. A natureza divina do Filho ser revelado, né, e até mesmo para os discípulos ver e crer, porque o Senhor vai falar para eles: "Vamos lá que eu vou despertar o meu amigo, ele está dormindo". Uhum. E os discípulos eles não entendem. "Senhor, então não precisa ir". O Senhor vai falar: "Ele morreu, mas me alegro por isso, que vocês vão crer". Então havia 3 propósitos ali, nessa demora. Exatamente, né, e é difícil, né, Regis, quando a gente está passando pelo sofrimento, né, a gente já quer Sim, logo que ser acudido, né, Não, quer que o quer Senhor logo nos que ouça, resolva logo. seja resolvido, né, mas com Jesus ali ele foi diferente, né, Jesus ele esperou o momento certo, né. E você já passou, Roberto, por uma situação que você viu, assim, você achou que Deus ele demorou para poder agir? sim, Já já passou? passei, já. Já passei Acho que todo cristão e passa, tô né? passando, Todo sim, cristão passa, né, por uma sim, situação dessa, né? sim, porque o propósito do Senhor, né, requer entrega nossa, requer renúncia, Isso. e o Senhor ele trata com a gente assim, né, no tempo, porque nós não se entregamos assim imediato, tudo é um propósito, né. Já passei por situações, assim, aonde que eu olhava e falava assim: "Senhor, não vai mais acontecer". Uhum. Já passou o tempo e eu não estou vendo nada acontecer, já cheira mal, já entrou em Então, né, decomposição, as promessas. já está, né, como lá em Ezequiel, no vale dos ossos seco, onde não tem mais Uhum. esperança, né. E tem coisas que eu ainda estou passando, Sim. mas hoje, aqui, é uma das coisas que eu estou vendo se cumprir na minha vida, Uhum. porque com 12 anos eu me batizei, 12 anos eu me batizei e eu ouvi muitas promessas sobre o que o Senhor tinha sobre a minha vida, né, mas depois eu me afastei, retornei com 33 anos, para 34, e tem sido luta, guerra, e é um tratado do Senhor, né, Uhum. porque o Senhor falou há 10 anos, há 20 anos atrás que vai acontecer assim de uma hora para Pra outra, outra, né. né, e hoje eu estou vendo uma das coisas se cumprir.
já vi outras coisas se cumprir, mas também tem coisas que eu ainda estou na fila, ainda está na espera, Uhum. né? E acho que isso é na vida de todos os cristãos, né? Sim, sim. Que está na caminhada, está buscando, né? Vem a tristeza, a angústia, mas o segredo é perseverar, continuar acreditando. E voltando ali, né, para a história de Lázaro, né, tem uma frase bombástica, né? Essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. O que isso quer dizer na prática? Então, essa doença não é para a morte, né? Mas para a glória de Deus, né? É que tudo que nós passamos é como João fala, importa que ele cresça, que ele apareça, né? E a gente diminua. Então, Uhum. tudo que nós passamos é para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu falo muito sobre as coisas terrenas que a gente conquistamos aqui na Terra, né? Tudo isso é consequência do que nós estamos aqui, vamos casar, vamos conquistar. A Bíblia fala que nós vamos comer o melhor da terra, né? Mas em tudo o nome do Senhor ele tem que ser glorificado. Se é doença, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Se é morte, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Se é conquista, o nome do Senhor tem que ser glorificado, né? Mas o principal de tudo é que nós temos que saber que, independente, mesmo se o Senhor ele não ressuscitasse Lázaro, de outra forma o nome do Senhor seria glorificado. Seria exaltado. Então, em tudo em nossa vida, o nome dele tem que ser Uhum. glorificado. Amém. E é muito interessante sobre isso, né? Que é sobre pular, ainda na primeira pergunta que você falou, né? Que tudo tem um propósito, né? Sim, E hoje a gente vê muita gente querendo pular etapa, né? A gente vê muita gente querendo pular processo, né? E isso até mesmo dentro da casa do Senhor. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas que não sabem esperar o tempo certo das coisas, né? E aqui nessa história a gente aprende que Jesus, até mesmo Jesus, o próprio Deus, ele soube esperar o tempo certo para agir nas coisas, né? Para sim, fazer o milagre, para fazer tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer. Ele não fez porque ele quis fazer. Claro, eu creio que assim, a gente vai até abordar um pouquinho mais para frente, né, sobre a questão que Jesus ele chorou. Mas Jesus ali ele queria fazer. Jesus ali ele queria ir e sim, tal, mas só que ele esperou o tempo certo para que a glória do Senhor venha a ser manifestada. A glória do Senhor venha realmente ser realizada ali no milagre que ele for fazer, né? A gente vê isso na história até que eu falei sobre o Adriano, né? Que o milagre ali das bodas, ele não fez ali no meio do povo, ele não fez ali no meio para que todo mundo possa ver, mas ele fez escondido. E o pessoal só foi ver ali, foram beber, foram provar, mas não soube o contexto de tudo. Mas quem estava lá vendo, presenciando tudo, eram os seus discípulos. E no final da história vai contar que os seus discípulos creram nele depois disso. Então, tudo que a gente for fazer, até mesmo a gente vê pela história de Jesus, que tudo que ele fazia tinha um propósito, tinha um tempo determinado, e tudo realmente é para a glória do Senhor. Não é para nossa glória, para o nosso ego, para querer conquistar, mas sim para Deus, tudo para a sim. obra dele, né? Isso que nós, cristãos, temos que entender. E muitas das vezes a gente não entende, Entende? né? A gente acha que o Senhor ele tem que fazer na hora que a gente quer, na hora que a gente está sofrendo, Sim. na hora que a gente está chorando. E não, tudo tem um tempo. A Bíblia vai dizer que há um tempo determinado debaixo do céu, né, para todas as coisas. Uhum. Então, o Senhor, quando Ele promete, Ele já sabe se você vai continuar, se você não vai, se você vai dar uma paradinha de descanso. Ele está te prometendo o que Ele vai fazer lá na frente. Né? Mas até chegar lá na frente, há um propósito. Há um processo, né? Isso, há um processo para que esse propósito venha a ser concluído. Uhum. E a gente não entende. A gente queremos as coisas na hora certa, Na nossa hora, na né? nossa jeito. hora, do nosso jeito. E muitas das vezes a gente, né, se questiona, porque quando elas mandam o mensageiro ir até Jesus, Uhum. ela já vai encurralando o Senhor na parede. Ó, o teu amigo está doente. E muitas das vezes a gente estamos assim, Senhor, mas eu estou fazendo a tua obra. Senhor, eu estou buscando. Senhor, eu estou caminhando. E o Senhor não faz nada. Mas a gente tem que saber disso, que tudo é um tempo, É um dá um tempo determinado por propósito. Deus, né?
E aí você falando sobre isso, me veio à memória a história de Agar, né? A história de Agar com Abraão, né? E Sara ali, a esposa de Abraão, ela sabia que tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, Sim. né? Mas ela vendo o tempo se passar, os anos passarem, tudo mais, ela começou a se desesperar e ela quis fazer e cumprir a promessa pelas suas próprias mãos, do seu próprio jeito, no seu tempo, da tua forma. Sim. E a gente vai ver mais pra frente que isso não acaba dando certo, né? Toda vez que a gente bota a mão, toda vez que a gente faz do nosso jeito, da nossa forma, o Senhor ele tira dele, né? E tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Tá bom aqui, gente. Ó, pessoal, você que não se inscreveu no nosso canal, tá? Se inscreva, aproveite esse tempo para você se inscrever, para você curtir, né? Para você comentar nos nossos vídeos, tá bom? Porque isso tudo vai nos apoiar, isso tudo vai fazer com que nossos vídeos, né? O nosso canal venha a ser a cada vez mais visível, outras pessoas venham alcançar outras pessoas. E esse é o nosso propósito do nosso podcast, né? Por isso que se chama Fé Além do Altar, porque a gente trazemos essas histórias. Trazemos essas histórias para que vocês possam vivenciar, ver que, assim, pessoas que estão pregando, pregadores, cantores, levitas, eles também têm histórias e eles também têm para compartilhar para vocês. E é por isso que nós estamos aqui trazendo essas pessoas abençoadas por Deus para compartilhar essas histórias, a fé que eles têm em Deus. Na verdade, a gente também estamos em outras plataformas também, como Spotify também. Na verdade, no Spotify, no Instagram, em breve estaremos no TikTok. Isso aí, pessoal. Depende dos nossos editores. Então nos acompanha, tá, pessoal? Então, Roberta, continuando na nossa história que estamos falando aqui, outra passagem na mesma história que vai dizer no versículo também que, assim, é um versículo curto, mas também que tem muito significado, que vai dizer que Jesus ele chorou, né? Jesus ele chorou. Aí eu te pergunto, Roberto, por que Jesus, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, por que ele ainda chorou? Então, eu vejo Jesus chorando ali, ele sentindo a dor daquelas mulheres, a dor daquele povo, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando Maria está se aproximando chorando, e o Senhor vê ela chorando, o Senhor vê o povo que estava vindo atrás dela chorando, o Senhor ele se agita em espírito, se emociona. E o Senhor fala, onde colocaram Lázaro? Aí vão falar, vem ver. Quando o Senhor está indo, ele chora. E quando ele para de frente para o túmulo, ele se agita de novo. Então, essa passagem, um versículo bem pequeno, né? Só uma palavra. Mas ela fala muito, porque lá em Isaías 53 vai falar que o Senhor ele levou sobre nós as nossas dores, a nossa enfermidade. Ou seja, ele sentiu, ele sente. Né? Em Daniel vai falar a palavra do Senhor quando aqueles 3 homens eles não se prostam à imagem, né, que Nabucodonosor manda construir, né? E o que acontece com eles? Eles são lançados na fornalha. Mas quando o rei olha, ele não vê 3 homens, ele vê 4 homens. Né? Tinha o 4º homem da fornalha, que era Cristo. Ou seja, o Senhor estava junto com eles, o Senhor estava ali, ó, na fornalha, juntinho com ele. Não é diferente na nossa vida. Não foi diferente na vida delas. Né? O Senhor ali, ele expressou. Tanto é que quando o Senhor chora, os judeus vão falar, nossa, mas como ele amava. Ele está até chorando. E outros vão dizer, se amasse, tinha vindo curar. Ele está fazendo o cego enxergar, paralítico andar, o surdo ouvir. Se você amasse, tinha vindo. Né? E assim é na nossa vida. Vai ter coisas que nós vamos passar, nós vamos se sentir sozinhos. Mas o Senhor vai estar ali. Vai ter gente nos observando, gente nos olhando e falando assim, Cristo está com ela. O Senhor que está sustentando ela, está sustentando ele, porque não está sendo fácil a luta, mas ele continua de pé, continua buscando. Cristo está segurando as mãos dele. Mas vai ter gente também para apontar, como os amigos de Jó. Pecou. Dali está em pecado. Aconteceu, Cristo salva, cura, liberta. Se ela está buscando, está acontecendo alguma coisa, porque Cristo não fez. Né? Mas se Cristo chorou ali, é porque o Senhor sentiu a dor daquelas mulheres, daquele povo, e ele sente a nossa também. E assim, Roberto, por Jesus ele chorar, né?
essa passagem que Jesus ele chorou. A gente acha que muitas das vezes, foi como eu falei, né? Jesus ele era frio, calculista, não. Jesus ele se importava, ele veio de carne e osso. Ele sentia a nossa dor, por isso que ele veio aqui na terra para passar. Por isso que ele sabe o que a gente passa. Tava com isso na cabeça pra Ele falar. sabe, entendeu? Ele sabe o que a gente sente, porque ele já viveu isso aqui em terra, Sim. né? Ele teve amigos aqui. E por mais que ele possa estar vendo ali Lázaro, seu amigo, e as suas amigas ali sofrendo luto e vendo seu amigo morto, o coração dele, ao ver aquilo dali, ficou muito angustiado. E por isso que Jesus ele chorou. Sim. Mas mesmo ali naquela situação, Jesus ele não tomou atitude ou ele não agiu na emoção. E aí o que eu te falo, Roberta, tem muita gente que age na emoção. Tem muita gente que chuta o balde. A situação aperta, a dificuldade vem, o cenário muda e a pessoa ela toma uma atitude impulsionada pelos sentimentos. Sim. E como isso na casa do Senhor a gente vê, né? E assim, a gente precisa prestar essa atenção. A gente precisa também agir como Jesus aqui. Ele se emocionou, ele chorou pelo seu amigo, ver aquela situação, os seus amigos naquela situação. Mas só que ele não tomou atitude de si mesmo. Ele esperou o tempo certo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Verdade. O Senhor ele veio com um propósito, né? Propósito de quê? De morrer por nós, né? Pagar o nosso pecado. E o Senhor ele veio, mas isso não isentou o Senhor. Ele fez amizade, ele criou vínculo com pessoas, né? Ele fez os discípulos deles. A gente sabe que tinha um discípulo amado, mas eu creio que o Senhor amava todos iguais. Sim. Mas sempre tem uma pessoa que vai se aproximar mais, Uhum. como filho. Sim. A gente tem filho, mas tem aquele que é mais raceiro, às vezes ama, mas não é tão... Mas o Senhor ele amava todos iguais, mas tinha um mais achegado. Mas isso não impediu do Senhor cumprir o que ele veio fazer. Né? O amor que ele sentia por Lázaro, por Marta, por Maria, não impediu do propósito ser concluído. Né? E é como o diácono falou, que tem muitas pessoas parando, fraca, né? Por quê? O nosso alvo é o quê? É Cristo, é o céu. Né? O propósito é a gente está caminhando para isso, para entrar no céu, para ceiar com Ele, para olhar Ele face a face, para reinar com Cristo. Né? Então, se a gente olhasse mais para o alvo, né? Seguisse mais, a gente poderia até sofrer, chorar, porque a palavra do Senhor vai dizer: no mundo tereis de aflição. Né? O Senhor não escondeu nada da gente. Ele não falou que ia ser mar de rosas. Mas a gente olha muito para os lados, olha muito para os sentimentos, olha muito para o eu, para o ego, porque me magoaram, porque... Não, nosso alvo é Cristo. Nosso coração é falho, né? Sim, o nosso alvo é Cristo. Então, se a gente olhasse mais, a gente ia criar vínculo, tudo, mas nada ia parar. Você falou tudo, a gente pode até ter vínculo, Sim. A gente pode até nos relacionar, mas isso não pode ser um empecilho da gente cumprir com o propósito de Deus na nossa vida. Sim. Né? O que a gente hoje muitas vezes, a gente se perdendo nas amizades. A gente vê muitas, às vezes até pregadores, cantores, que às vezes ganham um hype por aí e começa a visitar a igreja, começa a conhecer pessoas, e acaba se perdendo no propósito. Muita gente que é assim, dessa forma, por conta de amizade. Né? Acaba corrompendo, né? A palavra vai dizer, né? Que as mais amizades, né? Corrompem os bons costumes. Sim. Entendeu? Então, isso é muito importante. Mas também, aí eu vou trazer, interrompendo aqui, ele iria fazer a pergunta, né? Mas algo muito importante também, a gente também não pode deixar de amar. Sim. Porque Jesus, como a gente falou, né? Ele veio, se relacionou, mas isso não impediu, mas ele amou. Certo. E o cristão, ele precisa amar. O cristão, ele também precisa se compadecer, né? E agora, fazendo aqui a pergunta, né? Você acha que hoje em dia a gente, como cristão, tem chorado com os que choram, como Jesus fez? Ou estamos muito apressados em dizer, vai passar, sem sentir verdadeiramente a dor do outro? Então, não vou generalizar, falar todos, né? Sim. Mas hoje em dia está escassez, né?
poucos que se compadecem. Há poucos fazendo o que o Senhor falou, amar o próximo como a nós mesmos, né? Hoje em dia, a gente ouve muito uma frase: há um particular de Deus com ele. E deixa a pessoa, larga a pessoa no canto, sofrendo. Às vezes a pessoa para de ir ao culto, a pessoa passa por situações difíceis. E as pessoas até dão uma palavra, mas não se compadecem, não ajudam em oração, até fala, estou orando, mas não faz um propósito, não vai fazer uma visita. Hoje em dia está em escassez, né? É como a palavra do Senhor fala, né? Que o Senhor ele chorou, como o diácono falou. Sim. A gente não pode deixar de sentir. A gente tem que sim sentir a dor do próximo. A gente tem que se colocar no lugar do próximo. É igual eu falo para os meus filhos em casa, quando eles vêm questionar alguma coisa, porque fulano falou, eu falo, se põe no lugar dessa pessoa. Ah, mas não, se põe no lugar. Porque se todo mundo se botasse no lugar da outra pessoa, o mundo estaria melhor. Por quê? Se eu me colocar no lugar do irmão Regi, no teu lugar, eu vou querer o melhor para mim. Então, se eu se colocar no teu lugar, eu vou fazer o melhor para ele. É por isso que o Senhor falou, amar o próximo como a ti mesmo, a nós mesmos. Porque o que eu quero para mim, eu tenho que querer para ele. Sim. Né? E hoje em dia está muita escassez, as pessoas estão olhando muito para o seu próprio umbigo, né? Estão buscando, até busca a Deus, né? Pregando, louva, às vezes sai para a rua, mas uma coisa meio que sem sentido. Vago, né? Não abraça o que tem que abraçar, não ajuda aquele que tem que ajudar. Né? E Cristo deve olhar, não sei, deve olhar assim, deve falar, é meio que sem sentido, porque o evangelho não é isso. O evangelho não é um microfone, o evangelho é o amor. Né? É eu poder estender a mão e ajudar o meu próximo. E hoje em dia, como eu falei para uma amiga minha, está como aquele ditado, cada um por si, Deus por todos. Né? E vendo tudo que você acabou de relatar, né? Eu vejo muito que a profecia, né, vai se cumprir, né? E ele fala, né, que o coração de muitos esfriará, né? O amor de muitos esfriará, né? Sim. E é o que está acontecendo hoje, né? Verdade. Tem muita gente. E é a quebra do principal mandamento, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Caraca, nossa. E isso é o mandamento. É porque o Senhor ele resumiu, né, os mandamentos, né, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sim. Então tem muitas pessoas fazendo até a obra de Deus, mas não está amando, não está cuidando, só abre a boca e fala assim, tô orando, mas não se compadece. E aí você vê que uma pessoa que faz a obra do Senhor, evangeliza e tal, sem amar, não faz sentido. Você vê que não cola. Mesmo. Então você vê que a pessoa pode até estar fazendo, mas não é o evangelho, a obra que o Senhor mandou fazer. A pessoa está fazendo por ego, por se amostrar. Muita gente estão dessa forma. Chegou agora aqui um cafezinho aqui pra gente. Aqui. Oh, glória. Tem que agradecer muito a irmã Maria de Lourdes, gente. A benção, né? Nossa, ela é uma benção. Inclusive, o irmão, naquele grande dia, o que vai contar são as obras, né? Porque as obras é através da nossa fé. Se a gente tem fé, você vai ver pelas minhas obras, né? Por isso que o Senhor fala, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, por quê? O Senhor não vai falar, eu vi quando tu estava lá em cima, tu louvou, quando você pregou, Não. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, quando eu estava preso, você foi me visitar. Quando eu tive doente, você foi lá me visitar. Então, é o quê? O que a gente faz pelo próximo. Então, é isso que vai contar lá na hora, né? Momento do milagre, irmã Roberta. Jesus chama Lázaro para fora. Né? Como você enxerga essa palavra nos dias de hoje? Tem gente viva que ainda está presa nos panos da morte? Sim. Né? A gente já sabe que as pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor são essas pessoas. Estão vivas no pano da morte, né? Não tiveram ainda encontro com Cristo. Né? Mas a gente olha para dentro da casa do Senhor, o templo, né, de tijolo, e a gente vê muitas pessoas vivas com o pano da morte. Né? Como assim?
o Senhor ele vai ressuscitar Lázaro. Ele fala, Lázaro, sai para fora. Ele dá uma ordem, Lázaro sai. O Senhor vai lá e fala, desatem ele. Sendo que, trazendo para o dia de hoje, a gente está lá fora, morta, fazendo a vontade da nossa carne, né? E o Senhor nos chama. Eu tiro pelo meu testemunho, né? Eu sempre, desde nova, sempre gostei de sair, conheci a cerveja, né? E ali me aprofundei, fui. Então, tinha as coisas que eu gostava de fazer, né? Depois que eu saí da presença do Senhor, e eu fiquei muitos anos, porque eu me batizei com 12 anos, com uns 13 anos assim, eu já me afastei, voltei com 33, então assim, eu fiquei muitos anos afastada. Então, por diversas vezes, eu sentia o Senhor me chamar. Eu sentia. E teve um momento que eu não sentia mais. Mas eu sabia que a vida é 2 caminhos. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a minha vontade. E eu sei que o caminho que eu estava, aonde ia me levar. E eu comecei a mudar minha oração. Deitada mesmo, dormindo, eu falava, Senhor, faz eu sentir vontade de voltar para a tua presença. Traz o desejo de estar na tua presença, de estar na tua casa. E eu comecei a pedir ao Senhor, porque eu não tinha mais vontade. E o Senhor me ouviu. Então, uma certa vez, né, eu trabalhava na padaria e entrou um rapaz lá, um conhecido meu. Toda vez que ele saía, a gente saía 2 horas. Ele sempre comprava uma cerveja, eu bebia. Aí minha mãe já começou a ver e começou a reclamar. Roberta, era só final de semana, agora é a semana toda. Até que um certo dia, eu botei a cerveja na boca e eu falei para ele, está quente, está choca. Aí ele falou, não está não, Robertinho. Eu falei, está sim. Aí, então eu vou comprar outra. Aí comprou. Aí eu falei, está quente, choca. Ele, então me dá esse aqui que eu bebo. E foi mandando para a estação, para pegar o trem. Mas quando eu fui subindo, eu lembro como hoje, quando eu fui subir na estação, o Senhor falou dentro de mim, estou eu te chamando, chegou a hora. Nisso me deu um desespero, porque eu fazia uma oração para Deus trazer essa vontade. Mas quando o Senhor começou a me chamar, eu comecei a relutar, porque eu gostava de saciar a minha vontade, o meu desejo. E eu comecei a lutar comigo mesmo. E naquele mesmo dia, quando eu cheguei em casa, minha amiga me chamou para ir numa festa. E eu fui nessa festa com ela. Aí ela falou, Roberto, tem que pagar. Eu falei, não sei o quê. Tô dura. Ela, vamos embora. Chega lá, eu pago para você. Eu falei, tá bom. Sendo que quando eu cheguei nesse lugar, era 3 aniversariantes que estavam fazendo a festa, mas tinha que pagar. Um dos aniversariantes se encantou comigo e falou, você não vai pagar, você vai entrar, e me botou para dentro. E lá ele me servia isso, sendo que eu não conseguia mais beber. E eu não conseguia mais me divertir. E o Senhor palestrando comigo, eu falei, ai meu Deus. Eu falava para minha colega, eu quero ir embora. Aí ela falava para mim assim, olha para ali. Aí eu olhava assim, uma piscina imensa, cheia de bebida. Ela falou, só saio daqui amanhã. Aí eu falei, mas eu quero ir embora. E ela viu que eu queria ir embora. Aí ela falou, então vamos disfarçar, sair da vista de todo mundo e vamos subir. Porque a festa era tipo num lugar subterrâneo. Aí eu falei, tá bom. Quando eu subi, vem um táxi, né? Isso uns 9, 10 anos atrás, né? Aí, eu acho que na época não tinha nem Uber ainda. Aí ele... 10 anos tinha atrás não, não. né? 10 anos? Acho que não tinha 10 anos não. atrás, Uber. Aí, eu lembro que veio um táxi. Veio 2 táxis. O da frente tinha gente, o de trás estava vazio. Aí ela falou, leva minha colega, deu um endereço. Aí eu entrei e vim. Cheguei em casa 3h30 da manhã, né? Para mim era cedo, porque eu só chegava no outro dia. Eu dormi, acordei, meus filhos pequenos me pedindo para ir na quinta, porque eu falei que ia levar eles na quinta, mas eu não conseguia levantar da cama, e aquela depressão querendo vir. Eu falei, Senhor, eu cansei, eu me rendo aos seus pés, eu vou começar a caminhar. E comecei a ir. Sendo que eu vi que teve algo na minha vida que o Senhor ele tirou de imediato. Eu consegui largar a cerveja, eu consegui parar de sair. Tinha uma pessoa que eu me relacionava, o que eu sentia acabou. De uma hora para outra, eu consegui. Eu me entreguei para Cristo. Mas teve coisas que eu tive que ir relutando para me largar. E tem coisas até hoje em mim que eu tenho que relutar para não cometer, para não desagradar o Senhor. E aonde que eu vejo que tem pessoas dentro da casa com panos envolvidos, né? Pano da morte. Pessoas que não querem largar. Porque o Senhor falou, Lázaro, sai para fora, desate ele.
Sendo que com a gente é diferente. O Senhor fala, vem. Quando a gente vem, o Senhor afrouxa as ataduras. Algumas coisas ele vai tirar. Algumas coisas que é um empecilho, ele vai tirar. Mas as outras coisas ele vai deixar para a gente arrancar da gente. E tem gente que não quer arrancar. Tem gente que não quer liberar perdão. Tem gente que tem a alma amargurada. Entendeu? Com coisas que aconteceram há não sei quantos anos lá atrás. Tem pessoas que tem um eu falo muito que nós, seres humanos, nós temos um pouquinho do DNA de cada personagem da Bíblia. Temos um pouquinho de cada um. Até daqueles que estavam ali caminhando no deserto, que uma hora adorava, outra hora questionava. Nós temos um pouquinho do DNA. Porque nós somos assim. Uma hora a gente está muito bem, né, lá em cima, no topo, com a fé, outra hora a gente está questionando ao Senhor. Estamos tristes, abatidos, entramos na caverna, não queremos mais ir adiante, né? Mas sempre tem um personagem que você tem um pouco a mais dele. Tem um pouquinho de cada um, mas tem o outro personagem que você tem um pouco a mais. Eu costumo dizer que eu tenho um pouquinho a mais do Pedro, né? Eu era uma pessoa muito explosiva. Minha mãe sempre falou, Roberto tem resposta para tudo. Nunca gostei de levar desaforo para casa. Uma pessoa que sei chegar num lugar e sei sair, né? Que os outros olham assim e falam, nossa, mas é tão calminha, mas se pisasse no meu calo. E hoje em dia eu luto com isso. Eu luto, porque eu passo, às vezes, por coisas que dá vontade de falar, mas eu fico quieta. Mas quem olha para o meu semblante vê. Porque tem coisas que não dá, né, para a gente esconder. Então, assim, eu fico vermelha. Mas é o quê? Eu luto para o nome do Senhor não ser envergonhado. Ah, irmã Roberta, mas pode ter uma hora que eu posso me explodir? Posso cometer essa gafe? Sim, pode ter, porque já teve momento na minha vida que eu, na presença de Deus, eu me explodi. Eu fiz coisas, né? Eu discuti, tá? Pedi perdão, o Senhor me perdoou. Sendo que a nossa vida é como uma escola. Eu estou na escola, eu faço a prova. Se eu tirar 0, se eu tirar nota baixa, eu vou só passar de ano, mas a série vai continuar a mesma. Eu vou ter que fazer a prova de novo. E quando o Senhor me botar naquela prova de novo, eu vou ter que controlar o meu eu. O que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. Não é o Senhor que vai fazer, é eu que tenho que fazer. E nós vemos muitas pessoas na presença de Deus falando, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque o Senhor sabe como é que eu sou, não sou de levar desaforo, é onde o nome do Senhor vai sendo envergonhado. Não vai a lugar nenhum também. Entendeu? Então, tem muita gente com esse pano da morte que não quer tirar, não quer renunciar. O Senhor falou o quê? Quem quer vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar de fazer as minhas vontades, é deixar o meu eu de lado. Carne, né? É eu diminuir, o Senhor aparecer, é eu viver para Ele. E tem pessoas que não, que até são bênçãos na presença de Deus, mas quando chega na hora de tirar o pano, não querem tirar. Até tá, até são pontuais, tão direto ali, entendeu? Estão em todos os cultos, estão presentes em evangelismo, mas deixa a desejar no amor, deixa a desejar no perdão, deixa a desejar no eu, no querer, entendeu? E a vida cristã é essa, né? É renúncia, é negar nós mesmos. É uma escolha, né? Sim. Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é uma escolha que a gente deve fazer. Você colocou muito bem, né, na questão das ataduras, né? Jesus, ele até ressuscita, né? A gente que recebe a Jesus, porque o Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e sou a vida. Mas muitas coisas que vai acontecer após isso são escolhas nossas, né? São atitudes nossas que vai refletir essa vida, vai refletir esse evangelho. Então, realmente, tem muita gente que está na casa do Senhor, que está vindo à igreja, que tem frequentado, né, Regis? Mas que verdadeiramente não tem praticado a palavra do Senhor. Tiago ele vai dizer sobre isso, né? Nós possamos termos praticantes do evangelho, não só ouvintes. Exatamente. Vou liberar a pergunta para você, Gabriel. Tá em você aqui, 2 vezes. Então, já encaminhamos já para o final, né, do nosso podcast. Roberta, como você disse, né? As pessoas que estão com essas ataduras
né, que ainda estão com essa dificuldade espiritualmente falando, qual seria o conselho prático que você daria para essas pessoas que ainda se acham sepultadas, se encontram sepultadas ainda? Sim, o conselho que eu daria é ter força de vontade. Uhum. Ter força de vontade. Se não tem força, pede a Deus, né? E Sim. acreditar. Acreditar, prosseguir e olhar para o alvo, que é Cristo, né? E nem eu falei que eu não sentia mais vontade, mas comecei a orar pedindo a Deus para ter vontade, para ter força. E o Senhor, Ele me deu, né? Uhum. E E, essas pessoas, elas têm que pedir, né? Sim. e para quem sente que Jesus não chegou a tempo, o que dizer? Então, que o Senhor não chegou a tempo, né? A palavra do Senhor vai dizer que as bênçãos tardias, ela enfraquece, né? Sendo que, se a gente for ver o contexto da história, aquelas mulheres, ela estava em casa chorando, né? Já tinha 4 dias. Ela sabe que Jesus estava operando um milagre, não atendeu o pedido delas. E mesmo se Jesus chegasse naquele momento ali, já morreu, já está em estado de decomposição, não tem mais o que fazer. Mas quando elas sabem que, Marta sabe que Jesus está chegando, o que ela faz? Ela vai correndo até ele, né? Ela questiona, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Mas eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, tudo que o Senhor pedir, Ele fará. Ela mostra ter uma fé, mas aí o Senhor fala, meu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, naquele grande dia. Ela mostra ter fé, mas ela mostra não acreditar que poderia acontecer, porque eu acho que qualquer pessoa no lugar dela também, né? Porque já estava em estado de decomposição. E quando ela vai chamar Marta, Marta está em casa, sentada, chorando. E a palavra do Senhor vai falar que ela se levanta, vai até Jesus e que Jesus não saiu do lugar. O Senhor estava ali. O Senhor amigo deles, mas mesmo assim, o Senhor falou, né? Creio eu assim que o Senhor falou. Elas estão conjecturando que o Senhor estava ali, vou ficar aqui, elas têm que vir. Porque independente da dor, independente do que nós estamos passando, nós temos que acreditar e ir até Cristo. E aquelas mulheres no meio da dor, no meio da perda, né? Nós sabemos que uma mulher sem um homem dentro de casa naquela época, ela perdia totalmente o valor. Então elas perdem uma referência, elas perdem o provedor do lar, né? Mas elas sabem que Jesus está ali mesmo sangrando, elas vão até Jesus. Marta já chega adorando, Maria, né, já chega adorando ao Senhor. E o Senhor fala, onde está? Aí vão falar, vem ver. Creio eu, né, que elas deveriam pensar assim, o Senhor vai ver, vai só olhar para o túmulo, né? Vai aconselhar, mas não, elas estavam caminhando para o milagre delas. E muitas das vezes é a gente quer ficar na caverna, sofrendo, chorando, não quer fazer a vontade de Deus, não quer buscar, porque é na busca, é sangrando que a gente vai obter a nossa vitória. É sangrando que o Senhor vai falar, vai dar ordem, né, ao céu e vai falar, retira a pedra, sai o milagre para fora. Né? Porque eu acredito que aquelas mulheres não estavam nem mais acreditando que poderia acontecer o que aconteceu. E é igual nós, tem coisas que a gente não acredita mais que pode acontecer. Né? Tem coisas que a gente olha assim, a gente lembra da promessa que foi feita, olha para o cenário, vê que não tem nada a ver, fala assim, oh, já era. Não tem mais como reverter essa situação. Se fosse da tua vontade, não estaria desse jeito. Né? Mas é o que? Na caminhada. É na intimidade com o Senhor que Ele vai se revelando. Né? É no nosso esforço também, porque independente dela estar em casa chorando, elas se esforçaram, levantaram e foram até Jesus. Roberto, palavra abençoada. Só tenho que te agradecer mesmo, porque eu fui muito edificado, não sei, reage, mas fui muito edificado nesse episódio aqui. E Roberto, a gente sempre no final, a gente sempre damos o nosso convidado trazer uma palavra que eu senti no coração, Deus tocar para falar. Então, você olha para aquela câmera ali e você fala aquilo que Deus colocar no teu coração, amém? Amém, Vitória. Eu vou falar, mas vou falar aqui dentro da Bíblia, né? Bom, tá bom? Eu vou deixar aqui uma palavra, né, para a vida dos ouvintes, para nossas vidas também, que fica aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4.
aonde o anjo vai dizer a João: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Né? A gente sabe que o livro do Apocalipse é o livro da revelação futura. Né? E do capítulo 20 ao 22 já é a glória, já é o céu. Né? Então, o anjo intermediário de Cristo leva João naquele grande dia, o dia que nós vamos viver, né? Mostra a cidade e diz para ele: vai ser enxugado todas as lágrimas, né? Aqui não vai haver morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Foi como eu falei no começo, tudo que nós estamos vivendo aqui, o que a gente conquista, emprego, casa, casamento, tudo é consequência, porque estamos aqui, né? João, acho que é capítulo 14 vai dizer, o Senhor vai dizer que nós estamos aqui, mas não somos daqui, né? Porque nós somos de lá de cima, né? Nós estamos aqui com um propósito, né? Uma passagem. Então, que nós possamos viver almejando, querendo viver no céu. Que nós possamos viver com esperança de um dia olhar o Senhor face a face. Porque no capítulo 22, versículo 4, vai dizer que nós vamos olhar para Ele face a face. Porque se todos nós vivemos com essa esperança, acreditando, almejando, querer estar com Cristo, a gente vai tirar as dificuldades, as lutas de letra. A gente vai passar os processos que temos que passar para o nome do Senhor ser glorificado, mas vamos passar com Jesus. Vamos tirar de letra, né? E eu deixo essa palavra aqui, que é uma palavra revelada, né? E naquele grande dia, todos que conseguirem passar, né, pela prova, ser aprovado, vai poder viver esse sobrenatural. É o que nós viemos viver almejando, querendo estar lá. E tudo vai se tornar mais fácil. Amém. Humberto, quero te agradecer, tá? Por essa tua participação aqui. Foi muito edificante para nossa vida. Foi muito forte esse episódio, tá? Quero agradecer a tua presença. Desde o primeiro momento que eu entrei em contato com ela, não hesitou, se manteve firme, tá? Muito obrigado, tá bom? Amém, Vitória. Agradeço a vocês pelo convite, né? É sempre bom falar de Jesus. Exatamente. Sinta-se à vontade, se quiser participar de um próximo episódio, tá bom? Olha aí. Amém, que seja feita a vontade do papai. Glória a Deus. Agora cortando aqui pro pessoal, e você que permaneceu aqui conosco até o final, né, desse podcast maravilhoso que foi hoje, comente aí, tá bom? Ó, coloca assim, ó, eu fiquei até o final, que a gente vamos estar lendo os comentários e vamos estar curtindo, tá bom? Vamos estar vendo quem manteve, né, ficou conosco aqui até o final nesse podcast, tá bom, pessoal? Então é isso, até o próximo. Fala, galera, estamos caminhando para o 6º episódio do nosso podcast, né não, Gabriel? É isso aí, ó. E ó, não se esqueça de compartilhar, pessoal. Compartilha para o seu amigo que precisa ouvir essa palavra e a verdade do evangelho, tá bom? Então acompanha, tá bom? Curte, comenta, compartilha, ajude essa obra. Ó, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é fé além do altar. Nosso Spotify, Mevrac, Fé Além do Altar. Em breve estaremos no Facebook e no TikTok. É isso aí, tá, pessoal? Então, tamo junto. Valeu. Fui!